Olá, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e essa é uma leitura comentada. Michel Foucault, Sobre a Geografia, texto presente na coletânea Microfísica do Poder. Abre aspas. Com o panoptismo, eu viso a um conjunto de mecanismos que ligam os feixes de procedimentos que se serve o poder. O panoptismo foi uma invenção tecnológica da ordem do poder, como a máquina a vapor foi na ordem da produção. Essa invenção tem de particular o fato de ter sido utilizada em níveis inicialmente locais, escolas, casernas, hospitais. Fez-se nesses lugares a experimentação da vigilância integral. Aprendeu-se a preparar os dossiês, a estabelecer as notações e as classificações, a fazer a contabilidade integrativa desses dados individuais. Claro que a economia e o sistema fiscal já tinham utilizado alguns desses processos, mas a vigilância permanente de um grupo escolar ou de um grupo de doentes é outra coisa, e esses métodos foram, a partir de determinado momento, generalizados. Desta extensão, o aparelho policial, como também a administração napoleônica, foi um dos principais vetores. Creio ter citado uma belíssima descrição dos papéis dos procuradores gerais do Império como sendo o olho do imperador, e do primeiro procurador-geral em Paris ao simples substituto de província é um único olhar que vigia as desordens, prevê os perigos da criminalidade e sanciona todos os desvios. E se por acaso qualquer coisa neste horário universal viesse a se relaxar, se ele cochilasse em algum lugar, o Estado não estaria longe da ruína. O panoptismo não foi confiscado pelos aparelhos de Estado, mas estes se apoiaram nesta espécie de pequenos panoptismos regionais e dispersos. De modo que, se quisermos apreender os mecanismos de poder em sua complexidade e detalhe, não poderemos nos ater unicamente à análise dos aparelhos de Estado. Haveria um esquematismo a evitar, o esquematismo que, aliás, não se encontra no próprio Marx, que consiste em localizar o poder no aparelho de Estado e em fazer do aparelho de Estado um instrumento privilegiado, capital maior, quase único, do poder de uma classe sobre outra classe. De fato, o poder em seu exercício vai muito mais longe, passa por canais muito mais sutis, é muito mais ambíguo, porque cada um de nós é no fundo titular de um certo poder e por isso veicula o poder. O poder não tem por função única reproduzir as relações de produção. As redes de dominação e os circuitos da exploração se recobrem, se apoiam e interferem uns aos outros, mas não coincidem. A monarquia administrativa de Luís XIV e Luís XV, tão fortemente centralizada, foi certamente um primeiro modelo. Foi na França de Luís XV que se inventou a polícia. Não tenho de forma alguma a intenção de diminuir a importância e a eficácia do poder de Estado. Creio simplesmente que, de tanto se insistir em seu papel, e em seu papel exclusivo, corre-se o risco de não dar conta de todos os mecanismos e efeitos de poder que não passam diretamente pelo aparelho de Estado, que muitas vezes o sustentam, o reproduzem e levam sua eficácia ao máximo. A sociedade soviética é um exemplo de aparelho de Estado que mudou de mãos e que mantém as hierarquias sociais, a vida familiar, a sexualidade, o corpo, quase como eram em uma sociedade de tipo capitalista. Os mecanismos de poder que funcionam na fábrica entre o engenheiro, o contramestre e o operário são muito diferentes na União Soviética e aqui? Fecha aspas. Primeiro ponto interessante dessa citação Foucaultiana. O ponto do Foucault com o Estado não é que o Estado não simplesmente deve ser afastado do poder, né? Não se trata só disso. É de uma falta de rigorosidade gigantesca. Pegar o Foucault como o arauto da ausência do Estado como qualquer tipo de vetor de poder. Não é assim. O que o Foucault quer dizer é que a gente precisa olhar para outros cantos também. E não só para o Estado, não simplesmente para o Estado. E quando se diz do afastamento que poderia existir entre marxismo e Foucault, costuma-se esquecer de dizer que é em relação a um certo marxismo, normalmente a um marxismo-humanismo. E há alguns pensadores do marxismo estruturalista que colocam o aparelho de Estado de fato como o grande, detentor ali do poder, mas não necessariamente a todos também. Talvez esse afastamento com Marx seja muito mais um afastamento com alguns marxistas de algumas linhas de pensamento que tem como Marx a base. Na própria citação, Foucault diz que isso tem muito pouco a ver com a obra do Marx.
E na obra do Marx isso não está explícito, que é necessário tomar o Estado concentra todo o poder, não fica explícito dessa maneira que o poder unicamente estaria no Estado e a partir do Estado ele teria as suas utilizações. Talvez a gente deva observar numa outra perspectiva as possibilidades de aproximação entre Marx e Foucault e também as possibilidades de afastamento. E talvez a gente deva, de maneira precavida, nos afastar de um certo antimarxismo que produz um tipo de Foucault que poderia ser um autor liberal, de repente, coisa que o próprio Foucault não tinha muita aproximação. Tudo bem? Se você tem algum ponto, pode colocar nos comentários, fica à vontade para fazer seu comentário. Entre no canal do Telegram do Colunas Tortas, o link está na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva, curte. Muito obrigado e até a próxima.